Oi gente, aqui é a Matiz, esse é o Historietas e hoje eu vou contar pra vocês uma história muito tocante, muito bonitinha, que eu não sei se eu posso dizer que é uma coincidência ou se tem alguma explicação, uma explicação espiritual, enfim, eu não sei. Escute a história e depois você tira as suas próprias conclusões, deixa nos comentários o que você acha sobre essa história. E essa história é a história da Emma. Ela compartilhou essa história no TikTok e eu vou contar pra vocês essa história agora. A Emma contou que ela conheceu a melhor amiga dela durante a escola e que assim, elas viraram inseparáveis. Elas eram muito amigas durante toda a escola, o colégio, elas se formaram, foram pra faculdade e depois de formada, a Emma conseguiu uma pós-graduação pra fazer em Londres. Ela tava muito animada, a amiga dela tava, apoiando ela pra ir, então ela foi, estudou as primeiras semanas lá, tava se adaptando ainda, quando ela recebeu uma ligação dizendo que a amiga dela tinha falecido inesperadamente. Isso deixou ela em choque, deixou ela muito mal. Ela voltou depressa pra casa pra poder ir no velório, pra poder ir no funeral. Passou uns dias em casa porque ela tava muito mal. E durante o velório, a mãe dela tava lá junto com ela e comentou: olha, uma joaninha amarela que tinha pousado assim no casaco dela. E ela falou: nossa, que diferente, né? E a Emma só olhou assim, mas ela nem deu muita atenção, até porque ela tava muito mal naquele momento, tava em choque mesmo. E então passou, né? Passaram os dias, ela teve que voltar pra Londres, porque ela tinha que continuar as aulas dela, né? Ela voltou do apartamento e assim que ela chegou no apartamento, ela olhou para a janela do quarto dela e ela viu uma joaninha amarela, igualzinha a que tava no casaco da mãe dela. Então ela falou: nossa, que coincidência. Ela até tirou foto, mandou pra mãe dela. E beleza, ela foi dormir. No outro dia ela foi pra aula, voltou, olhou pra janela e a joaninha ainda tava lá. Ela até deixou a janela assim entreaberta. Ela sempre deixava assim a janela meio entreaberta pra se a joaninha quisesse ir embora. Mas então passaram dias, passaram semanas e a joaninha continuou ali. Ela até começou a pesquisar como é que ela podia alimentar essa joaninha, porque ela estava preocupada da joaninha ficar tanto tempo ali, não sair, não comer. Então ela foi lá no Google, viu que ela podia colocar um paninho com água, umas coisas assim, pra joaninha conseguir se alimentar, e a joaninha ficava ali. Passaram algumas semanas e ela recebeu outra notícia muito triste, que é que o cachorrinho dela também tinha falecido. O Cowboy, como era o nome dele, já era meio velhinho e ele acabou falecendo. E essa notícia, assim, pegou ela muito, porque ela já estava passando por um luto, agora ela passaria por outro luto. Ela sentia que ela tinha perdido os dois melhores amigos dela, assim, em meses. Então isso foi muito pesado para ela. Ela lembra de ir dormir, assim, chorando. Então ela acordou no outro dia e ela olhou pra janela pra ver se a joaninha amarela ainda tava lá. E sim, a joaninha ainda tava lá, mas ela não tava sozinha, ela tava com uma joaninha vermelha agora. Ela foi lá, olhou a joaninha assim e ficou até emocionada mesmo na hora, assim, porque duas joaninhas ali com ela, bem naquele momento que ela tava passando por outra perda, né? Então ela ficou ali olhando as joaninhas por um tempo, assim, analisando elas, e então foi pra aula, continuou fazendo as coisas dela, e os dias passaram, as semanas passaram, e as joaninhas continuavam ali. Ela continuava colocando o paninho com água, as coisas ali para as joaninhas poderem se alimentar, e a janela sempre ficava assim, entreaberta, assim, pra se as joaninhas quisessem ir embora, elas pudessem ir embora, mas elas não iam, elas ficavam lá, ficavam dias, ficavam lá, e ela começou a sentir, assim, um quentinho no coração por ter aquelas joaninhas ali perto dela. No começo ela ficou: nossa, mas que diferente, né? Que estranho. Mas depois ela começou a realmente se sentir assim, um acolhimento, sabe? Ela sentia como se ela estivesse próxima da amiga dela, do cachorrinho dela, dos dois melhores amigos dela, né? Enquanto aquelas joaninhas estavam ali. Então, nesse período, que estava sendo realmente muito difícil para ela, foi muito importante ter essas duas joaninhas ali. Elas realmente conseguiram dar um apoio para ela, já que ela estava assim sozinha em outro país, passando por perdas. Ter aquelas joaninhas ali na casa dela, no quarto dela ali sempre, era como se ela tivesse a amiga e o cachorrinho ali perto dela. Então ela conta que passaram as semanas, ela conta até de um episódio específico da vida dela, que ela gostava muito da família real, e ela conversava com a amiga dela sobre isso. Elas gostavam, assim, do estilo deles, gostavam das roupas, então tava tendo uma exposição de roupas da família real, e ela queria muito ir, e ela foi. Ela tava lá, vendo tudo na exposição,
exposição, até que um dos guias da exposição chegou pra ela e falou: moça, licença, tem uma coisinha aqui no seu ombro. Então ela olhou e o que que tinha? Uma joaninha amarela, igualzinha a que tinha na casa dela, né, que ficava no quarto dela. Ela não sabe se é a mesma joaninha que tava lá na casa dela ou se é outra joaninha amarela também, mas ela só olhou a joaninha e falou: tudo bem, pode deixá-la aqui. Então ela foi lá e viu a exposição toda com a Joaninha ali junto com ela. Ela sentiu realmente como se ela estivesse vendo a exposição junto com a amiga dela. Então ela voltou pra casa, passaram mais alguns dias, semanas, e tava chegando o dia dela ir embora, né? Tava terminando as aulas dela, ela teria que ir embora. Então ela começou a pensar o que que ela faria com essas Joaninhas. Porque ela não queria deixar as Joaninhas na casa. Então ela começou a procurar lugares e encontrou um parque perto da casa dela. Mas mesmo assim, ela estava sentindo assim um aperto no peito de ter que deixar as Joaninhas lá, como se ela estivesse abandonando as Joaninhas, né? Mas ela não tinha o que fazer. Ela não podia levá-las embora junto, não podia colocá-las na mala, levá-las no voo. Então, ela teria que fazer isso. Começou a chegar perto do dia dela ir embora, ela arrumando todas as coisas. Um dia antes, a janela estava lá entreaberta, ela arrumando a mala, e de repente as Joaninhas foram assim até perto da janela e voaram. Sim, um dia antes dela ir embora, a Joaninha simplesmente, as duas foram embora. Sim. E ela, assim, se sentiu muito melhor do que se ela tivesse que deixar as Joaninhas no parque e sentir que ela estava deixando elas. Elas foram embora e foram seguir o caminho delas. Então ela voltou embora e essa história já faz uns 6, 7 anos, mas ela sempre pensa nessas Joaninhas, ela sempre pensa nessa situação, em como aquelas duas Joaninhas ajudaram tanto ela a passar por esse momento de luto, a passar por um momento que ela estava sozinha, né, em outro país, passando por tudo isso, como assim a presença desses dois bichinhos assim foi tão importante para ela. Então comenta aqui o que você acha sobre essa história, se você acha que tem alguma explicação ou não, se você já viveu algo assim num momento difícil, de alguma coisa inesperada te ajudar. E se você quer ouvir mais histórias, não esquece de se inscrever, deixar o like se você gostou e até a próxima.